Vamos lá. Petrobras e a refinaria de Mataripe. Olha, isso aqui pode dar o que falar. Vou apresentar aqui também a tela para vocês com duas matérias que fizemos hoje lá no Suno Notícias. Petrobras pode recomprar refinaria na Bahia, diz a agência. Notícia do broadcast do Grupo Estado, de que a Petrobras está estudando, estaria até próxima de recomprar a refinaria de Mataripe lá na Bahia. Uma proposta pela refinaria pode ser feita em setembro. Então vamos explicar o que aconteceu, né? Essa refinaria, ela foi vendida pela Petrobras, então seria uma recompra. Ela foi vendida em 2021, durante a gestão do então presidente Jair Bolsonaro. A venda foi feita por 1 bilhão e 650 milhões de dólares. Essa venda foi feita para a Acelen, que é uma empresa, hoje dona da refinaria. Essa empresa pertence ao fundo muito conhecido, né, o Mubadala. Então, foi realizada essa venda em 2021, durante a gestão do presidente Bolsonaro. Na época, qual que era a tese, né? Qual que era a ideia do governo da época? Vamos vender ativos da Petrobras, vamos enxugar. Investimento em refino não é tão interessante para a Petrobras, não é muito rentável, e assim foi feito. Foi vendido essa refinaria, foram feitos alguns outros desinvestimentos na Petrobras, né? A gente lembra disso. Mas aí mudou o governo, mudou tudo, né? Agora a gente tem o governo do presidente Lula apostando mais em investimentos da Petrobras, acreditando que o refino é importante para a companhia, então pode recomprar essa refinaria. Só que o que acontece? É claro que 3 anos depois, não vai recomprar a refinaria pelo mesmo valor que vendeu, né? Esse valor vai ser mais alto, até porque a refinaria, de acordo com fontes que falaram aqui a publicação, essa refinaria passou por aprimoramentos, passou ali por reformas, então estaria valendo mais. É claro que o tempo passou, a gente tem a inflação, enfim, você não vai comprar o mesmo ativo pelo mesmo valor que você pagou lá em 2021. Tem a possibilidade da Petrobras não comprar o ativo completamente, né, da Acelen, que é a atual dona, manter ali uma participação de 20%, ainda que isso seja improvável. É mais provável que a Petrobras compre esse ativo integralmente, né? Esse negócio pode ser efetivado aí só em 2025, ainda que uma proposta possa ser realizada já em setembro deste ano. Impasse ainda sobre o valor desse ativo. E aí eu vou falar mais um pouco, me permitam aqui um gole d'água, porque isso é importante. O que a gente falou aqui na live essa semana mesmo, né? Um relatório do Santander dizendo que os dividendos da Petrobras, os dividendos extraordinários, poderiam estar comprometidos a depender do tamanho do desembolso que a Petrobras ia fazer ao longo desse plano estratégico, né? Então, quer dizer, é exatamente isso que está se concretizando ou parecendo se concretizar, né? Petrobras fazendo um investimento desse, comprando uma refinaria como essa, está fazendo ali um grande investimento, isso pode reduzir o caixa, isso pode impactar nos dividendos. Foi exatamente o que o Goldman Sachs falou hoje em relatório. O relatório do Santander tinha rolado antes dessa notícia, né? Hoje saiu a notícia, o Goldman Sachs comentou a mesma coisa, que isso pode comprometer os dividendos extraordinários da Petrobras e mais, né? Isso aumenta o risco, ou a percepção de risco governamental, percepção de risco político do mercado frente à Petrobras, uma vez que essa possível compra se dá porque o governo entende que isso é interessante, a Petrobras voltar a investir em refino, mesmo que isso não necessariamente seja bom, seja positivo para as contas da empresa. Então, Goldman Sachs falando isso, isso tende a limitar a extensão dos dividendos extraordinários da Petrobras no curto prazo. O Bradesco BBI, por sua vez, falou sobre o valor da refinaria. Falou que deve ficar entre 1,6 e 2,8 bilhões de dólares, projeção aí do Bradesco BBI. BTG Pactual também falou sobre isso, avalia como negativa essa possível recompra, né? Uma vez justamente que a Petrobras obteve retornos mais baixos no segmento de refino em comparação com o seu negócio principal, né, que é produção
e exploração de petróleo, mas o BTG aqui não vê uma redução significativa nos dividendos da Petrobras, ao contrário do que diz o Santander e ao contrário do que diz o Goldman Sachs, em especial após essa notícia. Então o panorama é esse: Petrobras pode recomprar essa refinaria. A refinaria foi vendida em 2021 por 1,6 bilhão. O valor, se for fechado hoje, muito provavelmente será maior do que esse, e alguns analistas vendo isso como um risco para o caixa da Petrobras, ou seja, um risco para o pagamento de dividendos e um aumento, falando em risco, é risco atrás de risco, aumento do risco político, afinal, uma certa interferência aí governamental, o interesse do governo no investimento em refino, por mais que os analistas não acreditem que isso seja positivo para a empresa, que isso seja rentável para a empresa. É isso, Petrobras e a refinaria de Mataripe, vamos ficar bastante atento aí aos desdobramentos dessa, ainda não é novela, mas pode se tornar.